Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá pessoal, mais um Fala Carlão, sempre conversando na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente está no evento da Scott Consultoria, intensificação de pastagens. É óbvio, quem que fecha a conversa aqui, encerra o dia, é o professor Moacir Corsi. O professor Moacir Corsi, hoje é o seguinte, quando ele estava falando, eu cheguei, olhei, subi, dei uma volta, e assim, a plateia... Dá para escutar o som do vento aqui. Isso aqui é um respeito, porque nós estamos falando com a pessoa que mais entende de pastagem no Brasil. Ô, professor, obrigado. Obrigado por você reservar um tempinho para falar com nós aqui, viu? Carlão, sempre um prazer. A gente já se conhece bastante e é sempre um prazer falar com você. É sempre um prazer te ver falando aqui. É impressionante o respeito, é impressionante como as ideias que o senhor traz são sempre ideias muito simples. E quando eu estava lá olhando você falar, eu pensei comigo, hoje eu vou falar com o Moacir. Moacir, é o seguinte, como a gente continua errando e como o óbvio que a gente acha que é óbvio precisa ser cada vez mais repetido. Então eu queria que você começasse por aí. Os pecuaristas, a gente continua errando muito, né? Eu acho que é normal, né? Porque quem está tentando, ou procurando, planejando para um nível de produtividade sustentável mais elevado, ele às vezes se apressa, né, em aplicar alguma tecnologia e evidentemente isso tem detalhes que ele não observa ou acha que não é importante e se constitui num erro. Mas toda evolução tem isso, tem erros e a pessoa vai se acertando à medida que vai tendo mais exposição a esses problemas. Nós temos, eu comentei na palestra, que nós fizemos um treinamento para um pessoal quando estava implantando um projeto e a diferença entre um produtor, o melhor produtor e o pior produtor, tinha diferença de 300% entre o melhor e o pior, 200% era comum e um ano de treinamento essa diferença caiu para 19%. Em outras palavras, o produtor rural é um excelente observador. Assim que ele começa a entender o processo, começa a ver resultado, ele começa a cooperar bastante em termos da experiência que ele tem em observação. E isso daí facilita muito o desenvolvimento de tecnologia. Mas erros vão ser cometidos e evidentemente cada vez erros menores e que têm menor reflexo sobre a produtividade e sobre o retorno econômico. Então, errar não é um pecado, não. Vai acontecer. Agora, aqui, quando a gente está falando de intensificação de pastagem, nós estamos falando de tratar pasto como lavoura, que é. O pasto é uma lavoura de capim, né? A gente está falando, então, de uma turma da prateleira mais lá de cima ainda. Essa turma, e às vezes o senhor mostrou aqui alguns erros, eu vou falar aqui, ele mostrou aqui um cidadão jogando calcário na pastagem e o pasto precisava roçar. Como é que é essa história aí? É interessante, né? Porque quando você vai fazer a aplicação de um adubo, de um calcário, por exemplo, que é o caso que você está mencionando, a gente quer a maior uniformidade possível nessa distribuição, né? Sim. E quando a altura do distribuidor do calcário, aquela onde está o que lança o calcário, se ele estiver abaixo da altura das plantas, do capim, por exemplo, é evidente que ele não vai conseguir uma distribuição uniforme. Esse calcário vai bater nesse capim, né, e vai cair no pé desse capim. Mas não vai fazer a distribuição que, digamos que seja de 6 metros, 8 metros de distância. Não vai. Então, isso daí faz com que o resultado da aplicação desse adubo, e acontece a mesma coisa com calcário, adubo, gesso, dos insumos que a gente usa para a produção, não dá o resultado que era esperado. Aí, normalmente, o pessoal culpa
o insumo, quer dizer, não, o insumo está caro, por isso que não deu certo, blá, blá, blá. E não é, às vezes é um pequeno erro, que uma correção que não custa nada, muda completamente o resultado. Então a gente precisa ter atenção sobre isso. E em eventos como esse da Scott, a gente observa isso, né? A gente mostra isso, o pessoal aceita aquilo e evidentemente isso está contribuindo para um desenvolvimento cada vez maior da nossa pecuária. O senhor é uma pessoa que eu reputo otimista com a pecuária, está aí há tanto tempo, né? Quando é que no seu horizonte aí, quando é que a gente vai, vamos dizer assim, ficar cometendo erros cada vez menores, assim? Como é que está esse aprendizado? Eu acho que é a exposição, né? É aquela história de que você quer fazer o melhor, você não quer fazer mais os erros, né? E procura informação e procura cada vez mais chegar próximo da perfeição. Não existe perfeição, mas a gente está sempre procurando isso. Então, o produtor, para ele ser incentivado para procurar o erro, definir o erro e corrigir, ele precisa começar a ter dado. Ele precisa começar a pesar os animais, por exemplo, no caso da recria e engorda. Quando ele começa a pesar os animais, ele percebe, puxa vida, eu não estou ganhando o que me falaram que eu podia ganhar, onde está o meu erro? Aí, a correção daquele erro e depois ele vendo o resultado através da pesagem do animal, ele começa a acreditar na tecnologia. Aí sim, ele começa a correr atrás de toda a informação e com precisão. Ele quer precisão nas informações. Mas ele precisa começar a coletar dados. Para você ter uma ideia, a presença de uma balança numa propriedade, onde você tem curral, você tem um brete, quer dizer, já é uma balança mais estruturada em infraestrutura, ela... somente 30% das propriedades, segundo esses levantamentos, que tem essa balança. E não quer dizer que é 30% que pesam animais, ou que tem esse critério de estar avaliando o que o animal está ganhando, ou qual é o objetivo, qual é a meta dele atingir, né? Ele tem uma meta, mas se não atinge, ele não sabe, e ele está muito dependente de informações que não tem valor, né? O cara fala, eu acho que o seu animal está pesando 350 quilos, ele não sabe se está pesando, ele acredita naquilo. Eu preciso ter certeza que pesa daquilo para eu saber que eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado. Aí sim, aí ele procura mais informações para corrigir esses possíveis desvios que tem no processo. Ou seja, não tem negócio, tem que gerenciar e gerenciar bem. É isso mesmo. Carlão, se a pessoa não consegue ter uma visão do que ele está produzindo, por quanto está produzindo, evidentemente ele está se arriscando muito no sistema de produção. Você, né? sabe que eu descobri isso numa coisa prosaica, que é de uma simples dieta, né? Uma simples dieta eu descobri o seguinte, viu? Não adianta esse negócio de falar que tem que comer 3 colheres de arroz. Isso não é medida. Medida é 100 gramas, 50 gramas, ou seja, é pesado, viu? Essa conversa é um pouquinho não resolve, tem que medir, né? É isso mesmo. Eu acho que à medida que nós vamos ganhando esse processo de avaliar, medir, interpretar o dado, muda tudo. Como a gente tem observado, eu vou te contar um caso que aconteceu comigo essa semana na minha propriedade. Eu estava suplementando alguns animais, que é no período da seca, eu compro animais nesse período, e os animais estão chegando e eles vão para receber um suplemento com silagem, a silagem produzida na própria propriedade. E eu tenho uma expectativa de ganho de peso, evidentemente, pelo que eu estou oferecendo aos animais. A expectativa era que esses animais ganhassem ao redor de 600 gramas. Eu não queria mais do que isso e não queria muito menos do que isso. 550, 600 estava ótimo. Eu já tinha feito o cálculo para isso. E depois de 15 dias que os animais estavam fechados, pesei todos os animais e eles não ganharam isso. Falei, tem alguma coisa errada aqui. Bom, mas pode ser que seja por causa de adaptação, etc., não ganha, blá, blá. Bom, vamos esperar mais 15 dias pesando novo. Pegamos 15 dias depois, pesando novo, os animais não reagiram. O peso era ainda inferior ao que eu queria. Falei, pois tem algum erro. Fizemos a avaliação, separamos os animais por faixa de peso e os animais que eram os menores, os que te pesavam menos, os animais que não estavam ganhando peso. E os animais de um determinado peso para cima, 200 quilos ou mais de peso, eles estavam ganhando exatamente o que eu pretendia que eles ganhassem. Então, quando eu fiz isso, eu perdi só 30 dias de prejuízo, tomando prejuízo desses animais.
corrigir. O que eu fiz? Eu comecei a alimentar esses animais de uma forma diferente, mandei esses animais para o pasto, que eu já tenho em pastagem, e evidentemente isso está corrigido. Então, se eu não tivesse a preocupação de começar a medir, de começar a verificar onde que está o meu erro, provavelmente até hoje eu estaria alimentando esses animais com prejuízo. É uma coisa que é simples, fácil, é só a gente avaliar. E, evidentemente, pesando, avaliando, você tem garantia de que você pode ter o lucro que você deseja. Maravilha. É isso aí. Eu prometi ao professor que seria um técnico, foi técnico, ele falou perfeito, mas tá... Ó, professor, agora é divertido aquela cena do caboclo espalhando o calcário na pastagem lá. Agora, o mais legal disso tudo, sabe qual que é a solução? A solução, gente, é roçar o pasto. E o que o povo fala quando você fala para um pecuarista que ele precisa roçar o pasto dele? O que ele fala? O pior é que esse roçar o pasto, ele pensa que é para roçar a planta invasora. Não, é para roçar o capim que ele está perdendo. E aí que o indivíduo se sente ofendido mesmo. Poxa, eu produzi, agora você manda eu roçar. Mas se você não roçar, a sua eficiência de pastejo vai ser pior no próximo ano, a sua degradação de pasto vai acontecer, porque a planta não tem a velocidade de crescimento que precisa, e você está fazendo um erro, você precisa roçar o pasto. E normalmente ele fala, você me manda roçar um pasto que eu produzi, que eu fiz para ter uma resposta, e você está mandando roçar o pasto. Aí você mostra a diferença entre um pasto roçado no início das águas e um pasto que não foi roçado. A diferença é enorme. Aí ele se convence e ele roça o pasto sim. E o pior é isso, quando ele não faz o seguinte, ele manda quem roçar o pasto. Em vez de falar assim, roçar o pasto, ele põe o gado para roçar. Nossa, aí é o pior de tudo. Isso é o pior de tudo. Tem muita gente que fala assim, não, eu não vou roçar não, eu vou fazer o meu gado baixar esse pasto aí. Primeiro que faz um serviço muito ruim, né? Vamos usar o português claro, né? Foi um serviço porco, como diria meu avô, né? Então não faz o serviço adequado, porque vai ficar muita haste, né? O animal vai deixar muita haste. E o animal, quando tem haste dura, né? Lá no pastejo, ele não faz um bocado profundo. Ele come só a ponta. Então você já está estimulando a planta no próximo ano ter mais haste, mais capim passado. E você não pode nem considerar uma adubação nesse sentido. Primeiro, porque você não consegue uma distribuição uniforme, porque as hastes provavelmente vão impedir uma distribuição uniforme. E segundo, porque no próximo ano você vai ter mais hastes naquele serviço. E o pior, você está roçando o pasto com carne. Você está colocando o animal lá, está perdendo peso, quando você podia fazer isso com óleo diesel, que é bem mais barato que a carne, né? Então, a gente precisa deixar de fazer essa roçada com o pasto. Pode ir até um certo limite, mas você vai ter que usar mecanização para roçar esse pasto adequadamente, para ter uma rebrota adequada na próxima estação de crescimento. Maravilha. É isso aí, gente. Olha, isso é um luxo, né? Você trazer o professor Moacir Corsa aqui para fazer essa palestra. Eu fiz uma palestra aqui no Fala Carlão. Então, ó, agradeço demais a sua audiência, viu? E depois eu vou deixar aí embaixo o nosso Pix e tudo aí para vocês, porque vocês não podem assistir uma palestra dessa assim de graça, né? Não vale o ingresso? Eu acho que eu vou deixar isso, eu vou usar essa técnica aqui agora, viu? Professor, obrigado, viu? Muito obrigado, Carlão. É sempre um prazer estar com você. O senhor é um craque, viu? Muito obrigado, Carlão. É isso aí, gente. Mais prateleira de cima, simplesmente impossível. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.